Aposentadoria da Mulher em 2021. Sejam todos bem-vindos, esse aqui é o canal Drone Diário, eu sou o Osias Júnior, com mais um vídeo nessa segunda-feira, hoje 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher. Se você está planejando aí a sua aposentadoria ou deseja saber quais são as regras atualizadas e válidas esse ano de 2021, me acompanhe aqui nesse vídeo, mas não se esqueça de compartilhar o vídeo para ajudar outras pessoas. Compartilha na sua rede social, no seu Facebook, na sua lista de amigos aí do WhatsApp. É importante lembrar aqui que depois da reforma da Previdência foram estabelecidos 3 tipos de regras e saber a diferença entre elas é essencial para que não haja confusão na hora de identificar qual das regras se enquadra melhor. Hoje existem as novas regras, as regras de mudança, as regras de transição, né? E as regras antigas. Vou falar sobre cada uma delas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e também das dicas que eu costumo trazer aqui todos os dias para tentar ajudar as pessoas que acompanham aos vídeos. Primeiro aqui, vamos falar das regras antigas. É o que você conhece aí como o direito adquirido. As regras antigas tiveram validade até o dia 12 de novembro de 2019. Através do chamado direito adquirido, todas as pessoas que preencheram os requisitos para se aposentar até o dia 12 de novembro de 2019 podem usufruir das regras antigas, mesmo após a reforma da Previdência. As regras de transição, as regras de mudança aqui, segunda regra, as regras de transição se aplicam às pessoas que contribuíam para o INSS antes de 13 de novembro de 2019, mas ainda não tinham preenchido os requisitos para conseguir a aposentadoria. Essas pessoas, mesmo depois da reforma, se enquadram em regras de transição, são regras de mudança para tentar diminuir o prejuízo dessas pessoas. E a terceira e última são as regras novas, né? As novas regras se aplicam a todas as pessoas que começaram a pagar o INSS a partir do dia 13 de novembro de 2019. Agora você já sabe a divisão aí entre as regras. Vamos conferir as principais modalidades e qual o valor desses benefícios. Vou pedir para você deixar um like aqui, um joinha, para ajudar na divulgação desse vídeo aqui no YouTube. Vamos falar aqui regras para a aposentadoria. Vamos conferir quais são as regras de transição e as novas regras válidas para a aposentadoria da mulher no ano de 2021. Vamos começar pela aposentadoria por idade. Vou falar para vocês a regra de mudança. A regra, ela é única. Agora em 2021, a mulher tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição mais 60 anos de idade. É que muitas pessoas perguntam, olha aqui, eu tenho 15, 16, 20 anos de INSS pago, sou mulher e tenho 60 anos, vou me aposentar? Não, não vai. Hoje a regra é essa, o mínimo 15 anos de INSS mais 61 anos de idade para se aposentar por idade. Para essa regra aqui é necessário somar 6 meses na idade por ano, até que seja atingido lá por 2023, 62 anos, que vai ser a idade final fixa para as mulheres. Esse ano, as mulheres podem se aposentar, portanto, com 61 anos de idade. O ano que vem, por exemplo, será necessário 61 anos mais 6 meses para ter acesso à aposentadoria. As novas regras aqui, válidas para quem começou a contribuir lá a partir de 13 de novembro de 2019. Então, portanto, para quem começou a contribuir a partir do dia 13 de novembro de 2019, mulheres para se aposentar por idade mínima, 15 anos de INSS, 62 anos de idade. Agora que nós entendemos aqui a aposentadoria por idade das mulheres, que nesse ano precisam de 15 anos de INSS e 61 anos de idade, e aumenta 6 meses a cada ano, até chegar aos 62 anos, vamos falar sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos falar aqui, não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição, mas existem umas regras de transição para quem já tinha o direito adquirido. Então vamos lá, mulheres 30 anos
de INSS pago, são 30 anos, que somado com a sua idade tem que dar 88 pontos. Deve-se somar um ponto para cada ano até completar ali 100 pontos. Então, esse ano ainda, 88 pontos, a mulher tendo 30 anos de INSS pago obrigatoriamente, somou com a idade, 88 pontos, entra na regra de pontos para aposentar. É lógico que tem a incidência do fator previdenciário, que diminui a aposentadoria, mas isso é outra conversa. Eu quero aposentar na regra de pontos. Você, mulher, 30 anos de INSS pago, somou com a sua idade, deu 88 pontos, agora em 2021. Deve ser somado um ponto para cada ano. Por exemplo, no ano que vem, vão ser 89, né, em 2022. 2023 vão ser 90 pontos. Então vai somando um ano para cada ano nessa regra de pontos aqui, vai aumentando a cada ano que passa um ano, até chegar aos 100 pontos. Então as mulheres, quando chegar nos 100 pontos, se quiserem utilizar a aposentadoria por tempo de contribuição, quem já contribuía antes da reforma da Previdência, vai ter a mulher 30 anos de contribuição até chegar a 100 pontos. Então em 2021, 30 anos de INSS, somado com a sua idade, tem que dar 88 pontos. Isso aumenta um ponto a cada ano até chegar a 100 pontos aí. Agora que nós falamos da regra de pontos, vamos entender aqui a regra da idade progressiva. Veja bem, regra da idade progressiva. Estou falando sobre a aposentadoria por tempo de contribuição que não existe mais, mas para aquelas pessoas que já estavam, elas têm direito a essas regras que eu estou dizendo aqui. Eu falei da regra de pontos, 30 anos, mais a idade 88 pontos em 2021. Agora vamos falar da regra da idade progressiva. Nessa regra, a mulher tem que ter 30 anos de contribuição em 2021, mais 57 anos de idade. Então vamos lá. Para a mulher, soma-se 6 meses de idade por ano até completar os 62 anos. Então, portanto, nessa regra aqui, a mulher hoje, 2021, ela tem que ter 30 anos de contribuição e 57 anos de idade somados. É regra progressiva por idade. Ela tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Para a mulher, vai somar nessa regra de idade progressiva 6 meses de idade por ano até ela completar 62 anos. Cada ano que passar, então, portanto, no ano que vem vão ser 57 anos mais 6 meses. Em 2022, 2023 vão ser ali, no caso, 58 anos. E assim, somando 6 meses a cada ano na idade, mas a mulher obrigatoriamente tem que ter ali os 30 anos de contribuição. Essa é a regra progressiva por idade. Existem outras regras, nós já falamos duas, vamos falar agora da regra do pedágio de 50%. Como funciona essa regra? Como sempre, como é tempo de contribuição para a mulher, obrigatoriamente tem que ter 30 anos de INSS pago e mais 50% de pedágio. Ou seja, mais 50% do tempo que faltava para atingir a aposentadoria naquele momento. O tempo que faltava para trabalhar, para atingir os 30 anos de contribuição. O pedágio corresponde ao tempo que faltava para você, mulher, se aposentar no dia 12 de novembro de 2019. Então, lá no dia 12 de novembro de 2019, quantos anos faltava para você completar os 30 anos de contribuição? O último dia antes da reforma da Previdência entrar em vigor foi no dia 12 de novembro. Quanto tempo faltava? Por exemplo, faltava um ano para você atingir os 30 anos de contribuição. Pela regra dos 50%, você tem que trabalhar esse um ano e mais metade dele. Então vamos lá. Você tinha 29 anos de contribuição no dia 12 de novembro de 2019. Então tá bom, você vai trabalhar para completar os seus 30 anos e vai trabalhar mais 6 meses. Aí essa é a regra. Quem tinha 2 anos para trabalhar, teria que trabalhar os 2 anos, completou os 30 anos de contribuição, então trabalha a metade, mais um ano. Explicada a regra de pedágio da metade, 50%, do tempo que faltava para você conseguir ali os 30 anos, você mulher, vamos para a regra dos 100%. Nesse caso aqui, o pedágio corresponde ao tempo que faltava para você mulher conseguir a aposentadoria no último dia antes da reforma da Previdência, ou seja, lá no dia 12 de novembro de 2019. Nesse caso, a mulher tem que ter 57 anos de idade naquele dia
e mais 30 anos de contribuição. E mais se vai pagar, no caso aqui, 100% do pedágio. Olha, as novas regras válidas aí para quem começou a contribuir a partir do dia 13 de novembro de 2019. Para essas antigas, para quem já contribuía antes. Então, nessa regra aqui, como eu disse para vocês, a pessoa faltava para completar os 30 anos de contribuição. A mulher, ela tinha 57 anos de idade, faltava para ela completar os 30 anos de contribuição. Aquele tempo, o que ela tem que fazer? Colocar 100% em cima. Por exemplo, se faltava um ano para atingir tinha 57 anos de idade, faltava um ano para atingir os 30 anos de contribuição, por exemplo, que é obrigatório os 30 anos de contribuição, vamos supor que a pessoa tinha 29 anos de contribuição. Ela teria que trabalhar com 57 anos de idade naquela época, no dia 12 de novembro de 2019. Teria que trabalhar um ano a mais, atingiria os 30 anos, no caso dos 29, que é o exemplo que eu estou dando aqui, só que teria que trabalhar 100%, mais um ano. Então, com 31 anos de contribuição. Se no dia 12 de novembro de 2019 a mulher tivesse 57 anos de idade ou mais, tinha, por exemplo, 28 anos de contribuição, ou seja, faltava 2 anos para atingir os 30 anos, nessa regra de 100%, a mulher teria que trabalhar, então, mais 2 anos, completou os 30 anos. Como são 100%, teria que trabalhar mais dois anos, ou seja, 32 anos, para atingir, essa é a regra de pedágio de 100%. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não existe aposentadoria apenas pelo tempo da contribuição para os novos contribuintes. Então, quem começou a pagar a partir do dia 13 de novembro de 2019 não existe mais. Utilize-se agora, em geral, aí, a regra de aposentadoria por idade. Depois do dia 13 de novembro de 2019, quem começou a pagar o INSS, as mulheres em específico para esse vídeo, qualquer um, para aposentar ao mínimo 15 anos de INSS pago e 62 anos de idade. Então vamos lá. Além dessas regras que nós falamos aqui, existem aposentadorias especiais para quem trabalha com algo que é prejudicial à sua saúde. Vamos falar da aposentadoria especial, as regras de transição aí para as mulheres. Vamos tentar entender aqui. Nós temos a aposentadoria com 25 anos de INSS pago, que somado com a sua idade tem que dar 86 pontos agora em 2021. Aposentadoria por 20 anos de contribuição, somado com a sua idade, 76 pontos. E a aposentadoria especial, no caso aqui, com 15 anos de INSS pago, pagou os 15 anos de INSS, mas a sua idade tem que dar 66 pontos. Por que são diferentes? 15, 20, 25. Depende do grau de prejuízo que aquela atividade causa na sua saúde. Então, existe uma tabela para isso, tá? Para completar os pontos, é necessário preencher o tempo mínimo de contribuição e o restante aí completar com a sua idade. Então, para completar esses pontos, os 86, 76 e 66, tem que se ter os 25, 20 ou 15 anos somado com a sua idade. Caso a segurada, a mulher, tenha o tempo de contribuição além do mínimo, esse tempo também é contabilizado aí nos pontos. Vamos dar um exemplo aqui na aposentadoria especial, aquela que faz mal à saúde. Aposentadoria com 25 anos. A segurada tem 30 anos de INSS pago, poderá se aposentar com 56 anos de idade, pois 30 anos mais os 56 anos de idade é igual a 86 pontos. Lembrando que o tempo mínimo exigido nessa regra é apenas o tempo de INSS pago. A idade pode variar desde que atinja o número de pontos. Então, você pode até aposentar com pouca idade, desde que atinja o número de pontos. As novas regras, válidas para quem começou a pagar o INSS a partir do dia 13 de novembro de 2019, ou seja, a mulher começou a pagar o INSS, começou a contribuir, teve o registro em carteira depois da reforma da Previdência de 2019, na aposentadoria especial, como ficou? Para quem trabalha com grau de risco aí maior, aposentadoria com 25 anos de INSS pago, a mulher aposenta aos 60 anos. Aposentadoria, 20 anos de contribuição, 58 anos de idade. E aposentadoria com 15 anos de contribuição, 15 anos de INSS pago,
que é o mais perigoso aqui, a mulher se aposenta com 55 anos de idade. Então, aposentadoria especial, vou repetir. O grau mínimo de risco à saúde, 25 anos de INSS pago, a mulher se aposenta com 60 anos. O grau médio de risco à saúde na aposentadoria especial, 20 anos de INSS pago, a mulher se aposenta com 58 anos. Agora, o grau máximo de risco à saúde, trabalhou 15 anos arriscando a vida, aposenta com 55 anos de idade. Dito isso, vamos falar aqui sobre a aposentadoria das professoras. Vamos falar aqui das regras de mudança para não prejudicar tanto. Primeira regra aqui é a regra da idade mínima para as professoras. Mulher, 52 anos de idade em 2021 e 25 anos de INSS pago. Para cada ano, deve ser somado aí 6 meses para que a mulher aí chegue ao máximo aí, vai parar com 57 anos de idade. Então, a partir do ano de 2022, por exemplo, vão ser 52 anos e 6 meses, mais 25 anos de INSS pago nessa regra. E assim, sucessivamente, a partir de 2023, 53 anos de idade, mais 25 anos de contribuição para as professoras nessa regra da idade mínima, a regra de mudança da reforma da Previdência, soma-se 6 meses a cada ano a mais na idade. Então hoje, 2021, a professora se aposenta com 52 anos de idade, 25 anos de contribuição. Eu estou falando aqui da regra do setor privado, né? Vamos falar aqui INSS, regra de pontos. Então nós falamos aqui da aposentadoria das professoras, falamos da idade mínima, agora vamos para a regra de pontos. Como soma o total ali de INSS pago mais a idade? Em 2021, as mulheres, 25 anos de contribuição do INSS, somado com a idade, tem que dar 83 pontos. Por ano, essa regra aí deve acrescentar 1 ponto até atingir o limite que vai parar quando atingir os 25 anos de contribuição, mais a idade, 92 pontos para as mulheres. Então, no ano que vem, 2022, vão ser exigidos 84 pontos. Em 2023, 85 pontos. E assim sucessivamente até chegar aos 92 pontos. É a soma dos 25 anos de contribuição da professora mais a idade. Então, 2021, 83 pontos. Tem que dar essa soma aí para você conseguir a aposentadoria. A regra das professoras, agora vamos falar do setor das professoras públicas federais. Nós falamos da iniciativa privada, para quem paga o INSS. A regra das professoras públicas federais. Vamos lá, para você, professor público federal, mulheres, 25 anos de contribuição, mais 51 anos de idade, com aí 83 pontos, 2021. Para cada um ano de ponto, de atingir o limite até 92 pontos as mulheres. Então vai somando, né? Além disso, no ano de 2022, a idade mínima sobe então para 52 anos aí as mulheres. Então estamos falando aqui da regra das professoras, servidoras públicas federais que se aposentam nesse ano com 51 anos de idade e 25 anos de contribuição. A partir do ano que vem, 52 anos de idade. Outro requisito aí é que as seguradas devem cumprir 20 anos de serviço público, são 20 anos de serviço público, e 10 anos na carreira, e 5 anos no cargo, 10 anos na carreira e 5 anos no cargo. As novas regras são válidas para quem começou a contribuir a partir de 13 de novembro de 2019. Eu estou falando aqui da regra para as professoras conseguir a aposentadoria, as servidoras públicas federais. Então, segundo a nova regra, começou a trabalhar como professor público federal, mulher, para aposentar somente com 25 anos de contribuição, 57 anos de idade, tá? Então, quem começou agora. Vamos falar agora, falando das professoras, das mulheres, aposentadoria portadora aí de deficiência, né? Tem uma regra de idade mínima, uma regra de tempo de contribuição. Então, vamos falar aqui, portador de deficiência, mulher, a regra de idade mínima é a primeira que eu vou falar para vocês. A mulher com deficiência, ela consegue aposentadoria em 2021 com 55 anos de idade e 15 anos de INSS pago.
além desses requisitos, é exigido aí que o segurado comprove ser portador aí da deficiência, é claro, né? Então vamos para a regra por tempo de contribuição. Aí vai depender do nível da deficiência. Para as mulheres, deficiência grave, 20 anos de contribuição. Deficiência média, 24 anos de contribuição para a mulher. E a deficiência leve, 28 anos de contribuição para as mulheres. O grau de deficiência é o critério analisado pelo INSS a partir do pedido do benefício de aposentadoria, através de perícia médica do INSS e dos documentos que comprovam aí, que são fornecidos pela segurada mulher para o INSS para tentar a aposentadoria, no caso aqui, pela deficiência. Nós vimos duas regras, a de idade mínima e depois aquelas regras por tempo de contribuição que não exigem a idade mínima. A aposentadoria rural agora, que é um tipo de aposentadoria especial, não mudou. As mulheres da aposentadoria rural, as mulheres do campo, 55 anos de idade mais 15 anos de contribuição. Quem trabalha na atividade rural, mulher ou homem, desde 1991, quando mudou a Previdência naquela época, exige-se pagamento de INSS sem contribuição somente antes de 1991. Fica a dica aqui, tá? Além disso, a segurada deve trabalhar em regime de economia familiar e não pode haver empregos permanentes. Você não pode ter registro em carteira. Muitas mulheres vão lá, por exemplo, e tem registro como doméstica, né? Aí, no caso, desqualifica como rural. Tem registro em carteira permanente, tem que tomar cuidado com isso. Então, só lembrando aqui que é necessário pagar o INSS como trabalhador rural, não basta estar no campo. As pessoas têm essa ilusão de que só o fato de ser um trabalhador rural, uma trabalhadora rural, tem acesso ao benefício. Não, tem que pagar o INSS da mesma maneira, tá? Então, só lembrando aqui, a aposentadoria rural das mulheres não mudou, 55 anos de idade, 15 anos de INSS pago. Vamos falar sobre o valor da aposentadoria para as mulheres? O valor da aposentadoria da mulher varia de acordo com a modalidade aí desejada. Vamos conferir aqui uma regra geral. Para a maioria das regras de mudança, de transição para as novas regras, foi estabelecido um padrão depois da reforma da Previdência, ou seja, 60% do salário de benefício, aquele até o salário mínimo, e aumenta 2% para cada ano de contribuição que for excedido aí, que passar do tempo de 15 anos de contribuição para as mulheres, conforme o inciso 2º, artigos 26, no caso aqui, da Emenda Constitucional 103 de 2019, que você conhece como Reforma da Previdência. Vamos lá. Então, para a maioria das mulheres, a não ser quem recebe salário mínimo, quem ganha mais do que o salário mínimo, recebe 60% do salário. Agora, o que passar de 15 anos de INSS pago, a cada 2 anos aumenta 2% a mais o salário. Vamos falar da regra lá, nós falamos do pedágio de 50%, para quem faltava um tempo ali. Nessa regra de 50%, que nós falamos anteriormente, na aposentadoria por tempo de contribuição, para quem trabalhava ali nas vésperas da reforma da Previdência, faltava algum tempo para aposentar, para a mulher completar os 30 anos. Se ela trabalhou aquele tempo que faltava e mais metade, é a regra dos 50%. Faltava um ano, trabalhou 1 ano e meio, né? O que faltava mais 50%. Para quem se aposentar por essa regra, a renda mensal inicial será de 100% do salário, só que é aplicado o fator previdenciário, que é um fator que diminui o valor do benefício maior do que o salário mínimo, conforme ali muda a idade, né, de acordo com o IBGE, qual a idade ali que o brasileiro vive, né? Então, dependendo da sua idade, existe um fator previdenciário que vai diminuir o valor do seu benefício. Para quem escolheu, para a mulher que optou pela regra dos 100%, faltava 30 anos, ou melhor, o tempo que faltava para atingir os 30 anos de INSS lá nas vésperas da reforma da Previdência, por exemplo, faltava 1 ano, a mulher falou, não, eu vou trabalhar na regra dos 100%, vou trabalhar esse 1 ano que faltava, completou os 30 anos de INSS, vou trabalhar mais 1 ano. Faltavam 2 anos para completar, tinha 28 anos de contribuição, trabalhou 29, 30, aí eu quero ir na regra ali
do 100%. Então, vou ter que trabalhar mais 2 anos. Trabalhou 4 anos. Então, essa é a regra do 100% que eu já expliquei. Essa é a regra que proporciona a aposentadoria com o valor mais vantajoso. Então, não tem a incidência do fator previdenciário. Através dessa regra, a segurada pode se aposentar com 100% do seu salário-benefício. Na aposentadoria especial, aquela que tem risco à saúde, que eu falei para vocês, as mulheres, apesar das regras de concessão da aposentadoria serem iguais às dos homens, o valor do benefício segue uma regra diferente. Independente do tempo de contribuição, na aposentadoria especial, se é grave, né, o risco à saúde, 15 anos, se é médio, 20 anos, ou se é mais brando ali, 25 anos, o valor é de 60% do salário, maior do que o salário mínimo, e 2% a mais para cada ano que ultrapassar os 15 anos de contribuição. Mas afinal, como é feito o cálculo desse benefício? As pessoas têm ali uma curiosidade. Para você encontrar o valor do salário do seu benefício, você mulher que vai se aposentar e optou pelas regras aqui, a base do cálculo das aposentadorias que nós falamos, é preciso calcular a média aritmética de 100% do salário de contribuição até julho de 1994, desde julho de 1994, por exemplo, até o último anterior à solicitação. Então a regra mudou. Antigamente, eles descontavam 20% dos menores salários. Agora, com a reforma da Previdência, isso não existe mais. Você tem que pegar desde julho de 1994 até o anterior ali ao pedido, né, até o seu último pagamento de INSS, vai fazer uma regra de 100% de todas as suas, uma média aritmética, tudo que você contribuiu na sua vida desde 1994, pega 100%. Para obter o resultado, você vai atualizar o valor dos salários de contribuições pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, some os valores deles e divida pela quantidade de anos, aí, de meses pago. O resultado será o salário de benefícios após a reforma da Previdência. Então é bem chatinho. Vamos escolher aí a melhor regra de aposentadoria para você mulher? Então vamos lá. Qual seria a melhor regra para você mulher? Essa é uma das perguntas que nós temos muito aqui nos comentários desse canal. Depois da reforma da Previdência, foram estabelecidos aí uma diversidade de regras que causam confusão para todo mundo. Além disso, existem aí os direitos das seguradas mulheres que podem ser aplicados a essas regras, como a conversão do tempo especial em tempo comum e a averbação do tempo entre elas. Ou seja, você trabalhou com algo que causa risco à sua saúde, à sua vida, você pode utilizar aquele tempo. Se você não vai aposentar especial, você não trabalhou a vida inteira com algo que faz mal à sua saúde, mas trabalhou um determinado tempo da sua vida. Aquele tempo, você pode transformar ele em tempo comum, dar mais anos, averbar isso e utilizar isso na sua aposentadoria. A segurada mulher precisa aí de apoio para poder, no caso, planejar melhor a sua aposentadoria, identificar melhor essas regras que são confusas e ter todos os seus direitos aí e ter o cálculo na mão da sua aposentadoria. Ela poderá fazer um planejamento previdenciário. O que a gente recomenda? Esse serviço aí é executado por um advogado previdenciário, uma advogada previdenciária, e tem função de indicar o melhor caminho para a sua aposentadoria, para você ser segurado através da análise completa das contribuições. Não abra mão dos seus direitos antes de conhecê-los. Então, portanto, recomendo que você procure um advogado especialista na área previdenciária. Existe hoje dentro do meu INSS uma calculadora. Essa calculadora ela é essencial para você identificar qual a melhor aposentadoria. Como? Você vai fazer o seu cadastro lá no meu INSS, uma senha através do seu CPF, os seus dados ali de trabalho, e lá você vai utilizar esse serviço. Por quê? Porque aí você vai ter acesso, vai ter a informação de quanto tempo falta para você se aposentar, por qual regra você vai ter direito à aposentadoria, se você já tem direito a essa aposentadoria, se você não vai ter direito, então a dica aqui é utilizar. Só que essa calculadora, ela é apenas para você ter uma noção do que vai acontecer na sua aposentadoria, porque ela não é válida oficialmente, ou seja, ela não é válida para a sua aposentadoria. É apenas para indicar para você qual o melhor caminho essa calculadora pode ajudar você. É a calculadora lá do meu INSS, é uma dica bastante importante, porque realmente são confusas as regras. Então, simples,
lá você pode ter essa solução. Por que ela não é considerada como sendo oficial para sua aposentadoria, essa calculadora? Pelo seguinte, pode ser que o INSS tenha errado e deixado de colocar alguma contribuição, pode ser que você trabalhou para alguém que não passou as informações para o INSS, você não pode ser prejudicada, você mulher. O que acontece? Nesse caso, você tem que ter nas suas mãos ali os carnês de contribuição, suas carteiras de trabalho, olerites que comprovem que você prestou o serviço e o INSS vai ser obrigado a calcular aquele tempo, porque a obrigação do INSS era investigar aquilo. Se não acompanhou o que o patrão fez, você tem como provar aquele tempo você ganha, tá? Você não precisa pagar aquele tempo de INSS, essa é uma dica importante. Eu espero ter ajudado vocês. Hoje é Dia Internacional das Mulheres, quero deixar um forte abraço para todas essas guerreiras aqui do nosso Brasil. Que Deus ajude as nossas mulheres. Vou fazer o seguinte, essa matéria aqui, entre outras, eu vou escolher uma mais sucinta, mais bacana, vou deixar aqui na descrição do vídeo, para você poder acompanhar melhor, para entender melhor, às vezes, com alguma coisa que eu disse aqui no vídeo. Se eu falei alguma coisa correndo, me perdoa, mas é uma questão aqui de tempo, trabalho, é complicado o nosso trabalho aqui, temos que dividir esse tempo. Então, portanto, espero ter ajudado de coração. Vou deixar uma matéria aqui na descrição desse vídeo. Uma ótima semana para todos. Que Deus abençoe as nossas famílias. Hoje é início de semana, um dia especial, Dia Internacional da Mulher. Meus parabéns a todas as mulheres que fazem com que esse Brasil cresça cada dia mais. Muito obrigado pela sua presença. Quero pedir que você deixe seu comentário para que eu possa responder através de outros vídeos. Se você souber responder alguma coisa através dos comentários, ajude as pessoas que perguntam aqui no canal. Eu sou vocês são milhões. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo.